Bem, para a gente não perder tempo, eu vou Ô, começar doutor Diego, boa diretamente. tarde. Opa, Tudo bem? perdão, Quero Graça. pedir. Tudo bem? Antes de mais nada, Tudo? quero pedir desculpas. Tive um pequeno problema aqui e eu não sei se as pessoas me escutaram enquanto fiz uma breve abertura, mas de toda forma, só para oficializar, embora que seja pela segunda vez, para quem escutou, para quem não tem escutado, agradecer a todos os esforços do professor Ademar, presidente da FENEP, da professora Amabile, também com todo o esforço da retaguarda do pessoal da técnica, a todos que estão nos ouvindo, e dizer assim, por mais que a gente tenha um tema tão importante como esse, né, fazer a apresentação do Dr. Diego praticamente para o nosso público, um público da área da educação, ele é um dos advogados que mais trabalha e que mais estuda a respeito desse setor educacional, então quero apresentar e colocar ele naquilo que vai ser o início da fala dele, a respeito de modelos de contratações de profissionais de educação. Então, a palavra é tua agora, doutor Diego. Obrigado, Douglas. Obrigado pela apresentação. Quando a gente fala desse tema, cada vez que a gente traz a discussão de novos modelos de contratação, a gente traz o debate sobre esse assunto, naturalmente as pessoas acabam esperando qual é a mágica que vai sair da cartola, né? O que é que nós vamos trazer de novo que vai revolucionar e vai alterar todo o horizonte das coisas, não é? E não existe mágica, existe uma evolução das coisas, um passo a passo nessa marcha das relações humanas, das quais a gente vai ser recorte, né? As relações de trabalho. Então, eu mais do que repetir coisas que quase todo mundo já ouviu, eu queria fazer um resgate, aproveitando esse momento da pandemia, um resgate dessa grande virada de paradigma que ocorreu nesses últimos anos e que esses 6 meses de pandemia tornaram ainda mais visível essas potencialidades e essa mudança na qual nós estamos vivendo hoje. Nós fazemos parte dessa mudança, nós não estamos tratando de algo histórico, que aconteceu há muito tempo, nós estamos vivendo a transformação. E esse, aliás, é o ponto de partida com o qual eu gostaria de iniciar. Nós temos nas relações trabalhistas uma divisão clara entre um paradigma antigo e um paradigma novo. Eu normalmente chamo isso de uma alteração do paradigma tradicional das relações de trabalho, da prestação de serviço, e o que a gente chama atualmente do paradigma pós-moderno. O Zygmunt Bauman fala muito da modernidade líquida, já não fala mais, infelizmente ele faleceu, mas a quantidade de livros que ele escreveu sobre essa tal da modernidade líquida, que normalmente nós chamamos de pós-modernidade, né? Quando a gente fala de relações humanas e relações especificamente de trabalho, vem a pergunta, tá, e afinal de contas, o que ela significa? Tá? Qual que é a diferença do paradigma antigo para o paradigma novo? Tá? E eu poderia dizer assim que o paradigma, a diferença, ela não é pequena, ela é brutal. Eu até não sei se o Leonardo consegue compartilhar a tela que eu estou colocando aqui para pôr, para que todo mundo veja. Consegue, Leonardo? Ela já está aí, Diego. Perfeito, então. Então, vejam, quando a gente fala de paradigma tradicional, quando a gente fala de relações de trabalho, a gente acaba confundindo muito o que a gente chama de relações de trabalho com o que a gente deveria chamar de relações de emprego. E a relação de emprego, ela é uma categoria um pouquinho mais além do que a gente chama de relação de trabalho. A relação de emprego é uma relação que tem características específicas, como a subordinação e a pessoalidade, que faz com que seja um modelo extremamente engessado em relação ao que nós chamaremos de paradigma pós-moderno. Então, aí, como eu coloco para vocês, as características desse modelo tradicional são essas. Numa relação, numa contratação de empregado, você tem uma relação direta, bilateral,
você tem subordinação direta, e via de regra essa subordinação ela se efetiva em alguma modalidade presencial. Você tem um universo dentro dessa relação tradicional que é sincrônico, as coisas acontecem ao mesmo tempo, além de acontecerem no mesmo plano físico, no mesmo local, elas acontecem ao mesmo tempo entre os atores dessa relação. A primazia da relação não é focada em nada mais, nada menos do que o tempo. A unidade de tempo, a unidade de medida dessa relação é tempo. Quanto tempo eu forneço para alguém, né, nesta relação de trabalho, nessa relação capitalista de trabalho, né, e o que essa outra pessoa me retorna por conta desse meu tempo. Então, a métrica é tempo. Tudo é voltado em tempo despendido. Esse paradigma tradicional também ele é voltado para a ideia de pessoalidade. Né? A pessoa é o essencial. Eu não estou dizendo que o ser humano não seja essencial, não estou desmerecendo a questão muito candente hoje, que é a da dignidade do ser humano, né? É uma coisa que a gente luta muito por ela, mas na relação de trabalho, o que eu estou querendo colocar aqui é que o foco acaba sendo na pessoa do trabalhador, e não exatamente no trabalho, como talvez devesse ser. Já vou falar sobre isso. Outra característica é que, para desenvolver esse paradigma tradicional de relações de trabalho, você, normalmente, além de trabalhar de forma presencial, além de trabalhar de forma sincrônica, você acaba tendo que criar grandes estruturas físicas para dar suporte a esse caminhar da tua atividade. As coisas acontecem no plano físico, então eu preciso de salas, prédios, máquinas, eu preciso no caso da área de ensino, eu preciso de salas de aula, eu preciso de quadro, preciso de projetor. Então, a estrutura física, ela prepondera dentro dessa relação que eu chamo de tradicional. E, por último, o foco é na prestação, o foco dessa prestação de serviço, ela não é na ponta final, ou seja, o que foi feito com essa prestação de serviço. O foco acaba sendo na pessoa do trabalhador, nas suas aptidões, e como que isso se integra nessa relação de trabalho. Então, em termos gerais, essa é a característica do que a gente chama de relação tradicional de trabalho. O que surgiu nessa pós-modernidade? Qual é o novo? O que está acontecendo? Né? E eu coloco ali, em construção. Porque não terminou de acontecer. Nós ainda estamos desenvolvendo essa ideia. Então, vejam lá, nesta relação, já não estamos mais falando de bilateralidade. A gente fala de relações multidirecionais e multilaterais, né, entre diversas pessoas com foco na realização de uma determinada atividade. Não é linear, não é bilateral. O foco da relação pós-moderna é na autonomia. Não se está mais querendo fazer aquela situação da relação empregado-capataz. Se você não está presente e eu não estou vendo você, o trabalho não está acontecendo. O foco acaba começando a migrar, não migrou totalmente, mas começa a migrar para a ideia de autonomia, e rompe-se o espaço. A ideia de estar presente já não é mais o foco. E o tempo também se rompe, porque o universo não é mais síncrono, ele pode ser síncrono como assíncrono. As coisas podem acontecer no mesmo tempo ou em tempos diferentes. Além de acontecer em momentos, em espaços diferentes, elas podem ocorrer em tempos diferentes. A primazia já vai ser alterada. Se eu não tenho nem tempo nem espaço como elemento essencial, a métrica já não é mais o tempo. A métrica não é mais quanto tempo você desenvolveu da atividade. Para mim, a métrica agora é resultado. A métrica agora é o que saiu na ponta final. E por isso também se rompe a ideia de pessoalidade. Você já não tem mais a pessoa do trabalhador, né, com aquela essencialidade que se tinha no paradigma tradicional. Né? Ele continua sendo um ser humano, merece todo o seu respeito, mas o foco agora é no resultado. O foco é no extrato final que se tem. Na área educacional, já se fala muito em competências, então o foco é no desenvolvimento dessas competências, não exatamente o que você fez para chegar lá. O que você fez para chegar lá é importante, mas o foco está lá. E é por isso que a primazia
das estruturas também se rompe. Já não se fala mais em estrutura grande, em estrutura física, e sim foco na mudança do meio condutor, utilizando tecnologia de informação, utilizando tecnologia de comunicação. Então, vai se rompendo tudo isso. E o final de tudo isso é o foco no resultado, como eu acabei de dizer. A gente foca no destinatário final do serviço. Na área educacional, o destinatário final do serviço é o aluno. A razão de existir de uma instituição de ensino é o aluno. Tá? Não estou dizendo que as que visam lucro não tem que ter lucro, as que visam filantropia não tem que atingir esse outro objetivo adicional. Mas o que prepondera em tudo isso, o que eu chamaria de objetivo central, é o aluno. Então, nós estamos vivendo uma virada paradigmática nesse momento, e que eu colocaria, eu estou datando aqui a coisa, mas não quer dizer que tenha que ser isso, mas eu diria que o turning point, o ponto de virada dessa estrutura, começou a ocorrer com a mudança legislativa ocorrida em 2017, com a Lei 13.429, que foi a lei que alterou a lei do contrato de trabalho temporário e trouxe a figura da prestação de serviços terceirizados, efetivamente, em sentido amplo, porque antes não existia esta possibilidade ampla. Então, essa lei veio, rompeu e quebrou essa estrutura e possibilitou, pelo menos em tese, que se fizesse terceirização, que significa, né, dividir e fracionar a estrutura da atividade produtiva e repassar parte dela para que uma estrutura terceira, que pode ser uma empresa terceira ou uma pessoa terceira, que não faz parte da tua estrutura, ela realize aquilo. Esse conjunto de fatores de mudança, ele se somou com a 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, e que veio dar, vamos dizer assim, essa lapidada final nessa mudança de paradigma, que foi a possibilidade de que essa terceirização, esse repasse de parte da atividade pudesse ocorrer em qualquer parte desse fracionamento da atividade de uma empresa, inclusive uma instituição de ensino. Esse fracionamento agora poderia ocorrer tanto no que a gente chama de atividades meio, quanto no que a gente chama de atividades fins. E aí está para vocês, né, porque naturalmente esse debate não é um debate novo, esse é um debate antigo, que por força da limitação do tempo a gente não vai resgatar aqui, mas esse debate, ele já vinha rompendo barreiras e colocando questões, até que chegou em 2018, nesse julgamento do RE 958-252, da relatoria do ministro Luiz Fux, e da DPF, que é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, onde se discutiu o quê? Se discutiu exatamente isso. Na estrutura de uma atividade, qualquer atividade, né, é possível fazer a divisão do trabalho? Parece que nós estamos voltando ao século XVIII, falando de Marx, falando de divisão do trabalho e exploração dos trabalhadores, mas não, eu estou fazendo uma questão simples, né? Em qualquer atividade empresarial, né, ela demanda a necessidade de prestação de trabalho, de prestação de algum tipo de serviço por uma pessoa. E essa possibilidade de divisão, ela vinha sendo questionada, pelo menos questionada no sentido de que você poderia dividir, mas não poderia transpor os lindes da tua unidade empresarial, passando para que um terceiro fizesse parte dessa atividade que você dividiu. Então, você teria que ficar com elas. No máximo, você poderia transpor e ceder e repassar aquelas que a gente chamaria de atividades meio, mas nunca atividade fim. Este julgamento, ele veio em boa hora para pacificar esse assunto. Então, vejam aí, o STF, quando julgou, ele não só pacificou a questão, como estabeleceu uma tese. Eu gostei muito da palavra que foi utilizada na tese, que foi divisão do trabalho. Isso é importante, porque o que acontece aqui é que, normalmente, no dia a dia das escolas, no dia a dia de uma instituição de ensino, a gente acaba esquecendo, né, que todo aquele conjunto integrado de atividades que a gente faz, ele, na verdade, ele
é um conjunto integrado, ele não é uma coisa não é uma coisa única. Ela pode ser dividida. Se ela deve ser dividida, se é interessante que ela seja dividida, quais são os prós e contras dela ser dividida, essa é outra história. Mas se discutia se podia ser dividida. E aí o STF disse, pode ser dividida e pode ser repassada a terceiro, tanto na sua atividade, naquilo que seja o seu núcleo essencial, que eles chamavam de atividade fim, quanto naquilo que, em princípio, não seria o métier principal da empresa. Isso a gente chamaria de atividade meio. Tá? Então, esse julgamento paradigmático de 2018, ele fez essa continuidade nessa transposição de paradigma do antigo para o novo. E eu coloquei aqui só para dar um esclarecimento, para não deixar passar, de que esse julgamento ocorreu em 2018, a publicação do acordo ocorreu em 2019, e hoje esse julgamento ainda não está encerrado, porque se questiona se isto que o Supremo fez foi a abertura de uma nova fronteira a partir da qual se tornou possível isso, ou se, na verdade, o Supremo Tribunal reconheceu que isso sempre foi possível. Inclusive, era possível no passado. Digo isso, mas não é o objeto da nossa discussão agora, mas isso mudaria, inclusive, a situação de julgamentos que foram feitos anteriormente, principalmente pela Justiça do Trabalho, que condenou empresas porque terceirizaram na atividade meio. Então, uma escola que tinha, eventualmente, terceirizado o seu serviço de informática, ou qualquer outra coisa semelhante, e que não estava no escopo da súmula 331 do TST, às vezes poderia ter caído num julgamento na Justiça do Trabalho, no qual foi condenada por terceirização ilícita. Decretado vínculo direto com o empregador, no caso com a escola, e condenada a pagar todas as verbas, que eventualmente fossem objeto daquela condenação. Então, vejam, não é uma coisa pequena o que ainda está em julgamento no Supremo. O Supremo ainda está para dizer se, além de reconhecer que isto é possível, isto sempre foi possível. Porque se isso sempre foi possível, poderá ocorrer a reversão de um monte de julgamentos que ocorreram nos últimos anos pela Justiça do Trabalho. Então, ainda está com a palavra o Supremo, né? Ele não se pronunciou, esses embargos ainda não foram julgados. Doutor Diego, posso fazer uma pequena, dentro do seu assunto, posso fazer uma pequena pergunta, e assim, claro, com uma consideração bem rápida, bem breve. A gente percebe essa mudança de paradigma, né, de todo esse movimento. Aquilo que seria o tema, as escolas, elas se preocupam muito com essa relação trabalhista, e é claro que é um mundo novo, toda essa nova legislação. Como as escolas deverão se comportar para aquilo que seriam os contratos? Como é que dentro dessa nova perspectiva, em que a gente percebe aí a questão assim, que ele pode ser terceirizado, um professor, por exemplo, que ele pode ter um novo formato de trabalho. Então, não é exatamente uma pergunta, mas é alguma coisa que ainda me causa, e eu acho que causa isso a muitos empreendedores da educação. Como é que fica esse modelo de contrato, assim, em linhas gerais? Douglas, na verdade, na teoria, tudo agora pode ser objeto de contratação nos novos modelos que a gente diz modelos que não são necessariamente contratos de emprego, tá? Naturalmente, o que importa em geral para quem vai fazer a contratação é receber a melhor prestação de serviço possível e ter o menor custo na ponta de cá. Então, esse é o escopo que normalmente tem na contratação por parte de um gestor, de um mantenedor. Tá? O que eu estou colocando aqui, em princípio, é que existem um monte de intangíveis quando a gente fala de instituição de ensino. Se estivesse falando da indústria, seria mais fácil, mas quando você fala de instituição de ensino, tem os intangíveis. Então, ainda que isso que eu acabei de explicar diga, opa, a partir de agora eu posso simplesmente terceirizar tudo que eu quiser. Tá? É isso? Não necessariamente. E isso vai influenciar os contratos, e eu já vou colocar aqui na sequência, Douglas, assim, respondendo a tua pergunta no conjunto, mas antes de respondê-la,
até para ficar mais fácil a minha resposta, deixa eu colocar aqui uma coisa que normalmente não é visualizada pela maior parte das escolas. Legal. Né? A maior parte das escolas, por exemplo, não tem esta clareza aqui sobre como funciona o universo da sua estrutura. Tá? O seu objetivo, realmente, é o sucesso da mediação ensino-aprendizagem com objetivo preponderante. Mas ele, já que falamos que agora é possível a gente fazer uma divisão do trabalho, se ele olhar para essa estrutura que eu estou colocando aqui, ele vai detectar que o dia a dia, desde uma escola pequena, de educação infantil, que foque no aluno pequeno, até 4 anos, né, se for creches, ou no caso de 4 em diante ali, antes do fundamental, com as crianças na educação infantil, até uma instituição universitária gigantesca, ela vai ter essa estrutura aqui. Dentro dela, logicamente, elas vão se subdividir, mas olhe lá, você tem atividades sempre preparatórias de cunho pedagógico, você tem atividades preparatórias de cunho operacional. É aquele momento antes daquela intervenção direta com o aluno, que a gente normalmente chama de aula. Tá? Então, esse momento que precede essa interação direta com o aluno, ele tem essa subdivisão, no mínimo essa subdivisão. As de cunho pedagógico e as de cunho que eu chamei de operacionais. E aí, nela estão todas as que não têm o escopo pedagógico. Aí você tem o momento da interação, aula. Aí você tem as atividades pedagógicas durante e após esse momento aula, você tem atividades pedagógicas de apoio, você tem atividades pedagógicas avaliativas após o momento aula, e você tem atividades administrativas de apoio durante e depois do momento aula. E eu gosto muito de mostrar isso aqui para efeito de divisão do trabalho, porque aquilo que muitos conhecem como, e que não se confunde com a atividade remota que nós estamos fazendo agora, que é o ensino à distância, tá? E o ensino à distância já incorporou essa divisão. O ensino à distância já incorporou esse fracionamento dessa mecânica da divisão do trabalho dentro de uma instituição de ensino, e ele já pratica esse fatiamento. Tanto é que se nós formos olhar como que se desenvolve a relação no ensino à distância, e eu estou falando aqui ensino à distância só para ficar visualizável isso que eu acabei de falar, que foi a migração do modelo antigo para o modelo novo, da pós-modernidade, ele já é uma realidade no ensino à distância. Ele já ocorre assim. Então, o que acontece? Hoje eu vou contratar, e aí vamos lá, Douglas, eu preciso de alguém que me dê suporte de plataforma para fazer a melhor aula possível, com as melhores ferramentas possíveis, ou até faça a gestão dessa plataforma dentro da minha instituição. Eu posso contratar 1, 2, vários, aqui e ali, na França, tanto faz quem seja e onde esteja, né? Eu posso trazer esse serviço especializado em qualquer lugar do mundo e fazer contratações diversificadas sem ficar atrelado a especificamente um funcionário ou um departamento que eu tenha dentro da minha instituição de ensino. Então, você tem essa possibilidade do que eu chamei de contrato multidirecional ou multilateralidade. Você tem autonomia, porque, na verdade, esses profissionais que você pode contratar, eu dei esse exemplo, mas poderia ser outro exemplo, se eu, por exemplo, precisasse, num daqueles momentos antes da aula, estou falando de EAD, da criação da aula, que normalmente no EAD se chamam de roteiros de aprendizagem, né? Se eu precisasse disso, eu poderia contratar alguém que faz parte da minha estrutura, ou eu poderia dizer, não, isso não é essencial para mim. Eu preciso definir um escopo, e tem lá no Rio Grande do Norte uma empresa, uma escola, uma universidade, ou alguém que tem expertise, eu vou contratar aquela. E aí, eu não quero saber exatamente como ele vai fazer o trabalho. A subordinação vai embora, ela deixa de ser essencial. O que eu quero é que ele crie o que eu pedi e me entregue o que eu pedi. Então, a autonomia toma espaço nessa relação. Não é o descompromisso. A autonomia não é descompromisso. Né? Então, a autonomia toma esse espaço. Aí, como eu coloquei aqui, no EAD, o universo já é assíncrono faz muito tempo. Né? A métrica de resultados
também já é a realidade. A impessoalidade, eu acabei de falar, eu espero que o pessoal da pedagogia não brigue comigo, eu não vou entrar na discussão pedagógica nesse instante, mas quando você fala da impessoalidade, o que eu estou dizendo é o seguinte: quem foi que disse que, no EAD é muito comum, quem foi que disse que aquele que vai fazer a interação, a mediação direta com o aluno, precisa ser aquele que produziu o conteúdo? Quem foi que disse que aquele que produziu o conteúdo tem que fazer o roteiro da aula? E quem foi que disse que quem fez a aula tem que fazer a avaliação? Depende de qual foi a avaliação. Tem gente que vai me dizer, não, mas isso é essencial, isso é bom, isso é interessante, isso faz parte do meu projeto. Perfeito. Não vou discutir a conveniência da missão pedagógica ou do projeto pedagógico de cada escola. Mas o que eu estou querendo mostrar nesse paradigma é que ele não é mais uma unidade necessária. Ele não precisa ser assim. E no EAD já é realidade. A estrutura física, a grande estrutura física, grandes prédios, não precisam. Não precisa ter mais isso. O que eu preciso é ter tecnologia de informação, eu preciso de tecnologias de comunicação, e eu preciso de uma parte física para os momentos de interação que são necessários pela nossa legislação. Nós necessitamos da presencialidade em alguns momentos no EAD. Então, não é que rompeu-se tudo, tá? Mas é uma forma de mostrar que isso não é, essa mudança de paradigma, ela não é uma coisa que não está no céu, nas nuvens, ela já é realidade aqui. E o foco no resultado, no destinatário, né, é a métrica que é utilizada pelo EAD. E aí, Douglas, esse é o ponto que me inspirou para trazer, digamos, abordar desta maneira essa questão aqui hoje, né? Nós tivemos aí 6 meses, né? Quando eu digo nós, eu digo quem não fazia parte desse universo do EAD, quem não fazia parte dessas novas relações pós-modernas, como eu acabei de colocar, teve 6 meses em que teve um fartão, como a gente diz por aí, de distanciamento social e atividade remota. Começou a olhar, poxa, será que eu preciso realmente de 3 prédios? 2 prédios? 1 prédio? Eu preciso de sala? Preciso de 10 salas? Eu preciso de tantos professores? Será que eu preciso que essa atividade seja feita aqui? Ou agora que, por exemplo, em algumas situações, o profissional criava conteúdo para mandar para o aluno. Precisava ser o mesmo professor? Eu poderia ter... Então, aquilo que já é realidade no EAD, né, o ensino presencial, no Fundamental 1, no 2, na educação infantil um pouco mais delicado, e no médio, que já estava autorizado em parte, né, tiveram a oportunidade, durante 6 meses, de ter uma noção de como isso funciona. E é isso que eu coloco como um legado, bom ou ruim, né, um legado bom ou ruim, do que desse período de pandemia. Nós tivemos a possibilidade de que não só a turma do EAD, a turma que já está com essa cultura pós-moderna nas relações de trabalho, tivesse a visão de como é fazer uma divisão, né, uma divisão de toda a atividade, da ponta inicial à ponta final do que você faz, e aí olhar e realmente pensar assim, o que é essencial que eu faço? Porque essa é a questão das novas contratações hoje. A partir de agora, não só as escolas, as empresas, por conta do julgamento supremo, por conta dessa mudança paradigmática que está em curso, todo empresário, e o empresário de educação não se furta a isso, não está fora desse escopo, ele agora tem que olhar e realmente pensar, afinal de contas, como é que eu devo tratar o assunto? O que é essencial? O que é estratégico que eu faço? Talvez o que seja estratégico para uma escola de educação infantil não seja a mesma coisa que seja estratégico para uma instituição universitária de 50 mil alunos. Eu tenho quase certeza que não é. Essa, doutor Diego, essa relação entre os segmentos educacionais me leva a pensar assim, muito embora eu adoraria ficar conversando a respeito dessas questões por um bom tempo, no entanto, a gente tem aí de 5 a 7 minutos para poder terminar essa primeira etapa, doutor Diego. Então, o que eu gostaria, nesses minutos finais, que se pudesse dar uma fala para todas as pessoas que nos assistem agora, a respeito daquilo que, nos segmentos
e que me parece que diversos contratos deverão sair muito diferentes em cada segmento educacional. Ou estou enganado? Não, não está. Que era exatamente o ponto aonde nós iríamos agora, né? Dito tudo isso e entendido onde nós estamos, Douglas, o que que acontece? Agora, a primeira questão que está na mesa é que tipo de contrato eu preciso que esteja no meu núcleo essencial? Eu preciso do contrato dos professores no paradigma antigo? Pode ser que você chegue à conclusão, preciso, porque se eu preciso subordiná-lo, eu preciso do dia a dia com ele, eu preciso dele especificamente, que são os pressupostos, então essa contratação tem que continuar ocorrendo no modelo antigo, no modelo tradicional. Sim. Agora, certas situações, e eu, aqui em Curitiba, você também está aqui, Douglas, nós tivemos uma situação muito curiosa aqui em Curitiba. As academias de balé, as academias de judô, as escolas de música, entendeu? Elas foram, eu vou me permitir um pouco o tom jocoso, para não falar uma coisa não feia aqui, né? Mas o nível de absurdo que ocorreu chegou ao seguinte ponto aqui em Curitiba. Nós podemos fazer aulas de balé, podemos fazer aula de judô, podemos fazer aulas extracurriculares, se ela ocorrer numa terceirizada. Entendeu? Se ela, aqui, eu digo por conta da pandemia, sim, aqui se autorizou que fizesse na terceirizada. Agora, essas mesmas atividades, se eu fosse fazer dentro da minha escola, aí começa toda uma discussão se pode ou não pode, deixa de poder, porque os alunos não podem fazer isso, se isso é aula ou não é aula. Então, tirando a brincadeira, quando eu falo terceirização, os contratos de terceirização naquilo que não é essencial, ou até naquilo que é essencial, veja o seguinte, atividade de secretaria é essencial? Né? Não. A maior parte das escolas fala assim, como assim não? Não, não é. Tem empresas que estão surgindo em grandes centros que hoje documentam, arquivam, digitalizam, catalogam e fazem tudo isso de uma maneira profissional, né, muito melhor do que se você tem um departamento específico para isso. Posso terceirizar? Claro que pode. Certo? Eu brinquei com a aula de piano, com a aula de música, com a aula de judô. É claro que eu posso terceirizar, é claro que eu não preciso ter isso na escola, mas posso ter uma grande parceria com uma grande instituição, vamos dizer, da área de línguas, e ao invés de eu contratar professores diretamente com professores de algum idioma, eu trago essa em parceria esse estabelecimento que já tem a expertise, tem o know-how para fazer lá dentro. Eu trago alguém, para que eu vou comprar piano, violão e tudo mais, contratar um professor para dar essa aula, se eu posso fazer parcerias e terceirizar isso para quem entende melhor. Tá? Então, quando você olha a terceirização do que eu estou chamando de atividade meio, tem as que são conhecidas como essa que eu acabei de explicar, piano, violão, judô, balé, e aí você vai subindo conforme o nível de ensino, mas tem isso que eu acabei de falar, a secretaria precisa ser? Não precisa. Tem uma que vai dar, já está dando polêmica, mas que vai dar mais polêmica ainda, que é a questão da biblioteca. Logicamente, eu me reservo aqui uma vírgula e um ponto por conta das normas regulatórias de MEC ou de secretarias de Estado, que às vezes tem um ponto e uma vírgula sobre esse assunto, mas, na essência, quem foi que disse que eu precisaria ter uma biblioteca minha, um espaço físico gigantesco meu, se hoje as bibliotecas estão migrando para gigantescas plataformas virtuais, então eu posso contratar, como eu tenho visto seguidamente, empresas, principalmente instituições universitárias, contratando empresas que têm a bibliografia necessária para os cursos, 20 mil, 30 mil, 50 mil livros, todos eles prontos e disponíveis. Então, eu preciso tratar de uma biblioteca na minha instituição de ensino? Isso é essencial, é obrigatório? Como eu acabei de falar, se quer é obrigatório que eu tenha lá dentro. Então, se eu tiver que tê-la, né, por que não poderia ser uma que é profissionalizada e que venha de fora? Posso terceirizar? Pode. Outra coisa que está migrando também, já falando de novos contratos, e esse sim é delicado, nós temos tido o que a gente chama de crown work ou trabalho em plataforma, isso vai começar a concorrer, não quero brincar aqui e fazer apologia, já vão dizer que eu estou falando da van do ensino, não estou falando disso, mas é uma coisa que não tem muito mais volta em geral nas relações de trabalho, e vai permear em alguma dimensão
as instituições de ensino, que são esses trabalhos por demanda, trabalhos por projeto, e trabalho por demanda e por projeto, no qual você funciona da seguinte maneira: você coloca, tem dois formatos, você demanda ao público através da internet, e alguém em qualquer lugar do mundo responde a isso e atende essa demanda. Né? Outras que são mais conhecidas no trabalho de plataforma é a questão do Uber, mas que logo, logo pode ter alguém que centralize essa distribuição, como eu tenho visto em alguns lugares, que é a tradução, a preparação de textos, de currículos, e isso tudo é feito através de plataformas no qual você põe a demanda, essa plataforma distribui e alguém atende o serviço. Né? Doutor Diego, deixa eu fazer, eu tenho uma pergunta aqui da Nery de Macedo, né? Ela pergunta assim, eu vou tentar fazer a pergunta exatamente como ela escreveu. Com essa terceirização, haveria possibilidade de um professor constituir uma empresa que forneça serviços educacionais em algum segmento e prestar serviço dentro de uma escola? Achei ótima pergunta. Não há problema nenhum. Em teoria, não há problema nenhum. A questão toda, e isso é bom que eu destaque aqui, que o modelo tradicional ele é atraído pela subordinação e pela pessoalidade. Então, o que acontece? É uma questão de intensidade. Se você constitui uma empresa e vai prestar serviço para diversos mantenedores, fazendo algum tipo de serviço que é demandado, você tem subordinação a ele? Tecnicamente, não. Agora, se nesta relação, a intensidade do como se faz, quando se faz, né, e de que maneira se faz, ela atingir um patamar muito grande, aí você começa a ter o comando do tomador de serviço diretamente com o trabalho da pessoa. Você já não quis o serviço, você quis comandar o serviço. Então, logicamente, não existe como a gente chegar aqui e dizer assim, a fronteira é aqui. Não, ela é uma questão de intensidade. Tá? Mas não é vedado que um professor crie sua própria empresa e faça isso. Logicamente, nós temos que adaptar à realidade. Se um professor de idiomas fizer isso, se um professor de um conhecimento específico fizer isso, e ele trabalhar por demanda para vários empregadores, isso vai determinar a relação de emprego necessariamente? Não, está autorizada essa terceirização. Agora, se a autonomia que ele deve ter para fazer esse trabalho for sendo rompida, e se exija que ele trabalhe de determinada maneira, e essa intensidade de subordinação, ela suplantar essa autonomia, aí com certeza vai ser descaracterizada essa relação terceirizada e vai ser caracterizada uma relação de emprego. Então, tem que tomar cuidado com essa confusão. Naturalmente, aqui a pergunta foi, se eu montar uma empresa, agora eu vou melhorar a pergunta, como aconteceu em São Paulo com a questão de documentação, que eu acabei de falar. Se, ao invés dela montar a empresa, ela e mais alguns profissionais montarem uma empresa para trabalhar documentação escolar e oferecer esse serviço para terceiros, pode? Pode. Vou melhorar. Olha só a novidade. Se eu criar uma expertise na gestão de escolas e quiser terceirizar a direção ou a coordenação de uma determinada escola, eu posso? Tecnicamente, então, pode. Então, quer dizer, só para a gente elaborar um pouco mais, e para todos aqueles que estão nos ouvindo e que desejarem fazer mais algumas perguntas, a gente está num determinado tempo que ainda se concebe algumas perguntas. Então, se quiserem interagir, fazer as perguntas, eu estou aqui também para colaborar. Eu tenho aqui uma questão também importante na seguinte questão, quando diz assim, eu posso fazer isso com o professor? Pode. Eu posso fazer isso com a secretaria? Pode. Como é que a gente começa a enxergar as escolas assim, se tiver um exemplo para cada um dos segmentos, eu ficaria muito feliz, doutor Diego, e assim, sem muito detalhe ou profundidade. Se eu posso fazer tudo isso, então, em que medida eu vou poder dizer assim, eu preciso mais ou menos do professor dentro da minha escola, eu preciso mais ou menos do meu técnico administrativo dentro da escola. Ou seja, os meus espaços físicos, eles vão mudar, como você já disse um pouco antes, uma série de novos paradigmas virão, porque, claro, a criatividade, tanto das escolas, dos professores, dos pais de alunos, dos alunos, isso tudo vai permear um novo futuro aí. Sim.
Veja, eu estou falando, como eu coloquei logo de saída, isso aqui é um movimento em construção. Nós ainda estamos vivenciando um modelo antigo, tá, Douglas? Então, como a gente está vivenciando um modelo antigo, naturalmente, até para quem está nos ouvindo e para quem está perguntando, é difícil visualizar. Eu vi que tem uma pergunta falando, e os sindicatos? Naturalmente, o jogo é jogado. Os sindicatos vão dizer assim, olha, eu não concordo. Então, eu não estou dizendo que eles não vão concordar, não estou dizendo que vai ser fácil, eu só estou dizendo de que esse é um movimento em transformação que está ocorrendo. Isso está ocorrendo nesse presente momento, e nesses 6 meses de pandemia, esses 6 meses de distanciamento social e de atividades remotas, se mostrou claramente que até na educação infantil é possível você retirar algumas atividades da sua carteira de atividades normais presenciais e delegar a presencialidade só aquilo que é essencial. Naturalmente, numa escola de educação infantil, eu diria que pouca coisa é delegável na área de docência, né? Mas quando você vai ampliando, como você me perguntou, quando você pensa na estrutura do Fundamental 1 para cima, né, eu te diria, você não precisa ter as atividades complementares sendo atividade de mão própria da escola. Você não precisa ter as atividades extracurriculares como atividade de mão própria da escola. Você não precisa ter a tua estrutura administrativa como própria da escola. TI você não precisa, contabilidade, e eu estou indo um pouquinho mais além, e eu conheço vários exemplos que já estão nessa dimensão, em que a gestão pedagógica ou administrativa já foi terceirizada também. Agora, lógico que para quem nos ouve, fica aquele espanto, meu Deus, vão desmontar a escola ela não vai mais existir. Não, ela vai existir. Mas a escola do futuro, com certeza, e isso é uma coisa que até o próprio mantenedor vai ter que pensar nessa migração. Veja o seguinte, eu sei que nós teremos palestras em seguida falando sobre híbrido. Nesse instante, nós não temos híbrido, nós temos trabalho remoto em situação extraordinária. Mas em algum momento nós vamos, talvez, migrar para o híbrido. Quando a gente migre para o híbrido, o que vai acontecer é exatamente isso. Né? Certas atividades, que nem eu expliquei no EAD, certas atividades elas vão ser fragmentadas, delegadas, e aí aos poucos vai se verificar que talvez seja melhor que ela seja feita por alguém que tenha expertise específica de fora, eu vou contratar, ou está dentro. Veja o seguinte, o trabalho intermitente, só para fechar aqui as modalidades, Douglas, já é também uma outra modalidade nova, que ele é um tipo de trabalho por demanda. Veja, o contrato de substituição. Agora mesmo, o trabalhador intermitente e o contrato de substituição foram muito, muito utilizados por quem estava bem antenado agora na pandemia, nas situações em que você teve, infelizmente, profissionais infectados ou que tiveram problema de saúde por conta do Covid. E aí, no meio do percurso, o que eu faço? Para quem tinha contratos intermitentes e tinha pessoas para suprir a atividade daquele profissional, e nesse contrato, você pagava só por o que ele fez. Você poderia ter chamado esse intermitente que estava registrado como teu empregado, mas que você não tinha obrigação de pagá-lo, a não ser que você demandasse. E quando veio a intercorrência de saúde desse profissional, você o chamou. Utilizou ele pelo período que foi necessário durante essa intercorrência e, em seguida, encerrou a atividade. O contrato continua, mas a atividade intermitente dele voltou a estaca zero. Ele continua fazendo as suas coisas e, se for demandado e aceitar, voltará para a escola. Teve gente que fez contrato por substituição, mas poderia ter feito intermitente. Os dois são para suprir essa lacuna. E o remoto e o teletrabalho, que eu coloco ali para finalizar, Douglas, ele, na verdade, não é uma modalidade de trabalho, ela é uma modalidade, ou seja, não é um novo contrato de trabalho, é uma nova forma de prestar o trabalho. E com N características que a gente teve, como eu disse, um pequeno gostinho agora durante esses 6 meses, mas que ele veio para ficar. Com certeza, quando eu digo novas formas de contratação, também teremos formas antigas de contratação desenvolvidas numa nova modalidade, que é o remoto. Tá? Então, tá.
Pegando essa fala, a gente tem aí pelo menos mais o nosso horário, o final da nossa apresentação aqui, doutor Diego, vai ser às 15h40, e a gente está em 15h31. Então, nós temos aí um espaço de tempo. Eu gostaria de colocar também, fazer mais uma observação e gostaria do seu comentário aí em pelo menos 5 minutos, 6 minutos, para nos ajudar a manter o horário. Dentro dessa questão, as discussões pós-pandemia e as discussões trabalhistas poderão ocorrer de uma forma um pouco mais avolumada, muito embora seja num novo regramento, numa nova legislação, e também vai importar muito o papel dos sindicatos. Como é que fica isso? Vai importar porque os sindicatos, em geral, não vão gostar de fazer essa migração, né? O grande poder dos sindicatos, ele vem exatamente dessa aglutinação de elementos comuns desses empregados. Então, no instante em que você fraciona, tá, os sindicatos, e até um discurso muito comum dos sindicatos, de trabalhadores, de que isso desestabiliza e enfraquece o movimento sindical. Então, com certeza, Brasil afora, aliás, mundo afora, os sindicatos vão lutar para que esse novo paradigma, ele ou não venha ou demore para vir. Eu tenho uma outra pergunta aqui, da Helena. A Helena Roth, ela diz assim: como ficará contratos a partir da reforma do novo ensino médio, que professores poderão perder carga horária em vista da reorganização da BNCC e dos itinerários formativos a partir de 2021, né? Hoje se falou até um pouco mais depois de 2021, mas ela coloca 2021. A Helena. Uhum. Se os funcionários irão perder, com certeza. Como ficará o contrato dessa reforma, se eles, do ensino médio, que provavelmente poderão perder cargas horárias? Ele se encaixa exatamente na estrutura que eu acabei de te falar, Douglas. Veja o seguinte, quando eu disse que o mundo está em transição, o sistema educacional brasileiro está em transição também. Então, no instante que a BNCC traga modificações curriculares e priorize certas modalidades a outras, o que vai acontecer é que os mantenedores vão reavaliar sua estrutura, e não só reavaliar a estrutura da parte pedagógica, o que prioriza, o que não prioriza, mas como ele atende isto. Então, as coisas convergem aqui. Tá? Eu não sei se a pessoa vai perder ou não vai perder, talvez não perca a carga, talvez perca toda a carga, eu não sei. Eu não posso dizer que um profissional do ensino médio vai perder a carga, porque pode ter 2 turmas. Tá? Agora, por exemplo, certas disciplinas que sejam excluídas, elas vão ter, a mudança nesse foco vai ser de X para 0. Como na época que nós estávamos discutindo em série filosofia, não em série filosofia, né, era uma mudança de grade, provoca isso. Então, uma mudança grande da estrutura como a BNCC vai provocar uma revisão da estrutura de atendimento das escolas para isso. A escola vai olhar e vai pensar assim, como que eu atendo isso? E vai se somar com o que eu acabei de falar. Algumas dessas coisas talvez acabem sendo avaliadas e pensadas que serão atendidas de outra forma. Nós não podemos esquecer que também no ensino médio, Douglas, já há uma previsão para um certo quantitativo percentual de atividades remotas, certo? E ninguém disse, igual que aconteceu no ensino superior, que ali adiante, no próximo passo, de 20% não migre para 40%, para 50%. Então, não é para... Logicamente que alguns vão achar isso excelente, outros vão achar isso ruim, mas esta migração, ela é irreversível, vai ocorrer. Eu só não sei se vai ocorrer nessa velocidade ou naquela, mas essa mudança em curso vai atingir, com certeza, a estrutura das relações desses profissionais do ensino médio, com certeza vai mudar. Interessante. Então, esse movimento todo, aquilo que a gente já falou em décadas anteriores, e a todo dia, toda hora, só fazendo aqui uma consideração, né? Eu, particularmente, gosto de flertar com o futuro, né? Os novos paradigmas para a gente, eu diria assim, quando se falou daquilo que é transformação do emprego, em décadas antes, e a gente sempre vai estar voltando a falar sobre essa questão, né? Essa questão do emprego formal, daquilo que é o trabalho, o mundo do trabalho.
dentro dessa concepção, eu percebo que as escolas, junto com seus sindicatos, junto com essa nova relação com alunos, pais, alunos do ensino superior, de todos os segmentos, ela vai ter que passar pelos próximos anos, eu imagino, 21, 22, por um olhar muito cauteloso do ponto de vista do direito trabalhista, né? E talvez especificamente para cada um dos segmentos. É só um flerte e que deve considerar algumas diminuições até de cargas horárias para alguns segmentos, talvez. Sim. Veja, só para complementar o que ficou faltando rapidinho aqui na minha abordagem, pense o seguinte, Douglas, quando se pensa nas questões em mudança, quantas instituições no Brasil, nas instituições de ensino, não se tocaram de que em determinado momento, principalmente as maiores, estavam com prédios, né? Prédios ocupados com 500 profissionais, aqui 300 ali, 200 ali, e aí o cara falou, mas você precisa de tudo isso? Então, se esse olhar ficou evidente, esse eu estou falando porque é o mais evidente de todos, né? Ele ocorreu para estruturas físicas, como eu fiz ali no delinear logo no início, ele vai ocorrer para as outras coisas. Ele vai ocorrer na BNCC, vai ocorrer, como eu vou atingir isso? Qual a melhor metodologia para atingir isso? Vou fazer isso presencial, vou fazer isso remoto, e isso vai ser calibrado também com o tipo de contratação. No que você definir isto, você vai definir o tipo de contratação. A grande diferença que eu quis retratar hoje para vocês é que se antes havia uma discussão se era possível ou não, havia uma nuvem se podia ou não podia, pode, certo? Pode e irá ocorrer. É quase impossível que se freie isso. É que nem a gente frear a tecnologia, o WhatsApp, o Facebook, não adianta. O que pode acontecer é que ela seja superada por outra coisa mais avançada que venha logo adiante. Mas não tem como frear isso. E isso, eu queria encerrar, antes do nosso tempo dar, Douglas, dizendo o seguinte, que a outra mudança paradigmática que está ocorrendo nessas relações é que, definido o núcleo essencial da escola, naquilo que ele quer permanecer na sua mão, né, a reforma trabalhista trouxe a melhor ferramenta para ser utilizada hoje no trato com os seus profissionais, né? Terceirizar, repassar aquilo que não é essencial, definir o que é essencial e tem que ficar com você, e nesses estabelecer pagamentos dentro da lei, os mínimos que a lei manda, mas aquilo que é acima da lei, estabelecer uma relação meritocrática através de prêmios e participações e resultados. Essa estrutura moderna que está sendo trabalhada nas grandes empresas hoje. Que bom. Doutor Diego, eu quero aproveitar, a gente chega faltando 1 minuto para aquilo que é o nosso tempo aqui nessa bela discussão não, né, nessa bela reflexão que eu prefiro melhor o termo, né, e me lembro de algumas questões que, por exemplo, não há paradigma anterior que sobreviva ao novo, Thomas Kuhn. Então, é uma questão assim, esse assunto ainda vai demandar muito trabalho, muita conversa, muita reflexão, muito olhar técnico, tanto legal quanto administrativo, para que as relações dentro da educação entre os lados, que às vezes a gente diz que tem um lado, o outro lado, eu acho que não há um lado exatamente, porque a educação como um todo é o principal, né, de todos aqueles, e principalmente da rede privada, é o coração da coisa, né? Então, dentro dessa perspectiva, haverá muito trabalho aí para todas as áreas daqui por diante, em novos formatos, num novo paradigma, né? Então, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer de coração, agradecer também o professor Ademar, a professora Amabile e toda a organização desse evento, tá ok? Então, meu muito obrigado a você. Obrigado, Douglas, e obrigado a todo mundo, e também foi agradecer a oportunidade da FENEP fazer mais esse congresso e possibilitar essa reflexão. São tantos assuntos, nós temos painéis paralelos, mas cada vez que a gente
envereda por ele, o tempo fica curto, temos que encerrar mesmo. Fica o nosso agradecimento e obrigado a todo mundo que pôde assistir. Obrigado.